Tsubasa é um infeliz virgem que foi mandado para o vilarejo. No entanto, após se matricular em uma nova escola, seu plano de levar uma vida monótona cai por terra, porque todas as garotas mais atraentes do campus ficam obcecadas em agradá-lo. Tudo começa em uma fria tarde de inverno, quando Tsubasa chega a Hokkaido de táxi e admira a paisagem. Após receber uma mensagem de seu pai dizendo que ainda está trabalhando e não poderá buscá-lo, ele espera até que o motorista entre em sua cidade natal antes de pedir para ser deixado. Depois de garantir ao motorista que sabe onde está, ele desce. Mas após uma respiração profunda quase transformar seus pulmões em picolés, ele rapidamente percebe seu erro e começa a caminhar lentamente em direção à casa de sua família. Em um momento, ele percebe que a bateria do celular está baixa demais para continuar verificando as direções. Então ele mantém distância antes de ver uma loira atraente casualmente arriscando hipotermia para mostrar suas pernas lisas. Depois de se perguntar como um ser humano normal pode estar tão relaxado em tal tempo, ele encontra coragem para pedir direções a Minami. Quando ela aponta seu destino, ele agradece pela ajuda e se vira para sair. Mas então ela diz que seria estúpido andar até lá, já que levará pelo menos 3 horas. Isso envia uma onda de arrependimento pela já congelada espinha de Tsubasa ao perceber que sair do táxi foi uma má ideia. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Minami também explica que ele pode já ter se tornado uma escultura de gelo quando outro táxi passar. Ela então se oferece para ajudá-lo a chegar em casa se ele puder esperar para pegar o ônibus com ela, e ele aceita felizmente. Então ela pergunta de onde ele é. No momento em que ele menciona Tóquio, os olhos dela brilham de excitação e ela pergunta por que alguém sairia de uma cidade tão incrível para vir morar na cidade natal do Papai Noel. Depois que ele diz que a mudança é por causa da família, ela pergunta se ele acha Hokkaido uma cidade chata, mas ele afirma que gosta de como é calma, enquanto secretamente agradece a Deus que ninguém aqui saiba o quanto ele é um perdedor. Ela então pergunta a idade dele e fica animada ao saber que eles têm a mesma idade porque isso significa que ele terá que se matricular em uma escola local. Enquanto ela continua expressando o quanto está feliz, ele presta mais atenção ao fato de que os seios dela estão pressionando seu braço até que ela espirra e casualmente tira o ranho. Tsubasa ignora o claro sinal de alerta e lhe entrega um guardanapo antes de se perder em devaneios, pois nunca esperou encontrar uma bela garota no seu primeiro dia. Ela então deixa cair um pouco de neve em seu casaco e ri da reação dele, até que ele de repente a chama de bonita. Ela imediatamente o empurra de volta e tenta esconder o quão tímida isso a faz sentir, mas o ônibus finalmente chega, então ela diz seu nome antes de entrar. Quando o ônibus parte, Tsubasa recebe uma mensagem de texto de seu pai e percebe que esqueceu de entrar no ônibus com ela, enquanto ela se pergunta se eles acabarão na mesma classe. Na escola no dia seguinte, ele se apresenta e se senta no fundo da sala antes de olhar em volta e ficar desapontado porque ela não está em nenhum dos assentos. Então, ela entra e animada tenta abraçá-lo, mas o professor diz para ela arrumar um quarto primeiro. Então ela senta ao lado dele e o chama pelo primeiro nome. O choque envia arrepios até sua espinha, mas logo ele esquece isso quando o frio o transforma em um vibrador humano. Depois que ele dá uma olhada em volta e vê que é o único idiota que saiu sem jaqueta, Minami lhe entrega um cobertor e diz que geralmente traz um extra para os dias em que o frio se torna insuportável. Momentos depois, ele tenta aproveitar o calor como uma pessoa normal, mas o cheiro dela faz com que ele imagine ser dominado. Então, ele começa a lutar para controlar sua mente, enquanto ela começa a pensar que ele pode estar sob efeito de metanfetamina. Horas depois, ele espera ela terminar de falar com uma amiga antes de devolver o cobertor e dizer obrigado. Ela então começa a cheirá-lo, então ele pede desculpas se estragou o cheiro, mas ela diz que gosta do fato de que parece que seus sucos se misturaram. Depois de dizer isso, ele tem que pagar a ela pelo cobertor. Ela faz com que ele a acompanhe até em casa e faz várias perguntas sobre a cultura de namoro em Tóquio. Em vez de esconder sua falta de experiência, ele facilmente admite que nunca realmente saiu para um encontro antes e pergunta como eles fazem isso. Mas ela diz que eles só se visitam em casa porque o frio torna difícil aproveitar o dia fora. Isso faz com que ele imagine ser convidado para a casa dela para uma sessão de carinho, mas ele rapidamente se lembra que nenhuma garota nota 10 convidaria facilmente alguém como ele. Momentos depois, eles chegam à estação de trem e ela de repente pergunta se ele gostaria de ir à casa dela amanhã, fazendo-o começar a questionar a realidade. Ao ver que ela está realmente falando sério, ele concorda em ir, então ela pede o número dele antes de entrar no trem. Na tarde seguinte, ele aparece na casa dela e reza aos deuses do enredo por ajuda antes de tocar na campainha. Uma vez dentro, ele tenta tirar os sapatos e agradece a Deus por ela ainda não ter tentado nada suspeito. Mas então ela diz pra ele entrar rápido, porque eles são os únicos em casa. Felizmente, seus medos diminuem quando ela o leva para a sala de estar e explica que ser as únicas pessoas na casa significa que eles podem aproveitar o chão aquecido. Assim que ele tenta se acomodar, ela o cutuca com os pés e pergunta se ele quer fazer algo. Mas os sinais mistos constantes o deixam confuso, então ela sai para buscar um iogurte para ele. Depois de dar um gole, ele tenta perguntar sobre a marca, mas vê que ela derramou tudo sobre seus jarros e vomita. Enquanto ela vai para dentro se trocar, ele consegue acalmar o demônio em sua espada, mas ela retorna com a roupa perfeita para um cérebro preguiçoso e frita seus receptores de dopamina.
Para evitar perder o controle, ele mostra a ela um filme que sempre quis ver, então ela decide assisti-lo e aproveita a oportunidade para mostrar o par de nádegas mais suave que ele já viu. Minutos depois, o filme dá uma virada estranha, mas o constrangimento de Tsubasa de repente se transforma em choque quando Minami começa a fazer barulhos engraçados enquanto o cutuca com o pé. Quando ele finalmente vê que ela está apenas dormindo, percebe que ela provavelmente nem o vê como um cara, o que explicaria por que ela é tão descuidada ao redor dele. Minutos depois, ela acorda e vê o casaco dele cobrindo-a. Então ele explica que ficou muito mais frio e o pega de volta antes de dizer que precisa chegar em casa a tempo. Depois que ele vai embora, o cérebro dela finalmente descongela. Então ela sai correndo para se desculpar por ter dormido o dia todo juntos. Mas ele imediatamente enrola o cachecol em torno dela e pergunta por que ela sairia sem um casaco. Ele então tenta tirar o casaco, mas ela o impede e decide dar-lhe um lanche como pedido de desculpas. Depois de começar a nova semana tirando uma selfie provocante, Minami se aproxima sorrateiramente de Tsubasa no corredor e vê que ele está interessado no próximo festival de inverno. Então ela decide ir com ele, e ele tenta agir como se nunca quisesse isso até que o gelo em seu cérebro derreta o suficiente para ele perceber que ela acabou de marcar o primeiro encontro deles. No dia anterior ao festival, Minami junta-se a sua irmã e mãe para almoçar, e quando ambas começam a fazer planos para esquiar, ela recusa a oferta e envia uma mensagem para lembrar Tsubasa do ponto de encontro para o encontro do festival. Ao ver que ela também enviou a selfie anterior, seus pontos de QI diminuem drasticamente, mas ele resiste à vontade de bancar o bobo, e diz a si mesmo que ela provavelmente só o convidou porque os amigos dela estão ocupados. Na estação de trem no dia seguinte, ela aparece parecendo como Zendaya seria se tivesse estrogênio suficiente, e Tsubasa percebe que está pisando em terreno perigoso ao estar perto de tanta beleza. Então ele imediatamente inicia uma conversa aleatória para evitar olhar em seus olhos por muito tempo. Quando ele começa a tagarelar sobre todas as coisas que ouviu sobre os festivais de Hokkaido, ela lhe diz para baixar as expectativas. Mas quando eles finalmente chegam ao festival, a empolgação dele aumenta muito mais. Ao ver uma enorme escultura de gelo, ele tenta tirar uma foto, mas ela lhe diz para parar de agir como se tivesse nascido nos anos 90, e o puxa para um selfie de verdade. Após o perfume dela deixá-lo delirante, ele implora que ela o apague, mas ela se recusa e sugere comer algo antes que as barracas acabem. Enquanto ele vai imediatamente pedir um cachorro quente, ela pega um kebab, e espera que ele volte antes de pedir a primeira mordida do cachorro quente. Assim que ela imediatamente se posiciona para que ele a alimente, ele pensa em tirar o cachorro quente de milho de suas calças antes de alimentá-la e percebe que ela acabou de lhe dar um beijo indireto. Depois de dar a segunda mordida, eles passam as horas seguintes experimentando todos os brinquedos e jogos antes de finalmente fazerem uma pausa para um chocolate quente. Quando ele inicia outra sessão no aplicativo para expressar o quanto está feliz, ela admite que a reação dele ao festival foi inesperada, porque ela só foi ao festival uma vez e nunca achou que fosse realmente importante. Depois de levantar para agradecer a ele por ajudá-la a ver que Hokkaido é realmente um lugar muito legal, ela escorrega no gelo, mas ele consegue segurá-la e quase consegue seu primeiro beijo de verdade. Infelizmente, ambos escolhem decepcioná-los, mal intencionados em busca de material de gozo, e continuam falando sobre outros festivais no caminho para casa. Durante o almoço na escola na semana seguinte, ela aparece na mesa dele e diz que tem algo para ele experimentar antes de tirar seus macarrões instantâneos. Quando ele pergunta por que ela quer que ele experimente, ela lembra como ele continuava agindo como um homem das cavernas que acabou de provar comida de verdade no festival. Depois de adicionar água quente e prepará-la, ela enfia uma porção inteira em sua garganta e espera que ele elogie o sabor antes de dizer que é uma retribuição pelo cachorro quente que ele deu a ela. Isso o faz corar ao lembrar de como ela parecia naquele momento e ela começa a provocá-lo por se empolgar com algo tão simples. Quando ela pergunta o que ele trouxe para o almoço, ele abre uma marmita que parece ter sido feita pelo chefe Wolfgang Puck, e ela imediatamente começa uma sessão de fotos. Então ele pergunta se ela quer experimentar. Ela então começa a comer a carne mais suculenta e pergunta se pode casar com a avó dele quando ele diz que ela é a mente culinária por trás disso. Depois das aulas naquela tarde, ele agradece a ela pelo miojo e diz que tudo o que fizeram juntos é uma nova experiência para ele. Ao ouvir isso, ela pede para ele explicar. Então ele diz a ela que sua vida parecia um especial de comédia de Matt Rife até eles se conhecerem. Isso faz com que Minami diga que a família dele é definitivamente rica. E quando ele pergunta por que ela pensaria isso, ela explica que ele sempre agiu como se tivesse nascido em um tubo de ensaio e crescido sem nenhum contato com o mundo exterior. Tsubasa ainda afirma que nunca sentiu que sua família é rica, então ela pede para ir à sua casa e seu decote faz com que ele esqueça como dizer não. Ao caminhar para casa alguns minutos depois, ele se pergunta como seus pais irão reagir. Mas então ela de repente sobe em um forte de neve e diz para ele entrar com seus pãezinhos de baunilha apontados bem para o rosto dele. Ele rapidamente se vira e tenta recusar, mas ela o puxa para dentro e começa a fazer sons engraçados enquanto ele tenta desesperadamente controlar sua espada. Assim que finalmente sai do forte, ele vê sua avó olhando para ele com um olhar horrorizado, achando que ele gosta de fazer coisas estranhas em público. Como se isso não bastasse, Minami agarra seu braço e pergunta se ele saiu porque estava muito apertado.
Ao perceber quem é Kanide, ela expressa quão empolgada está por conhecer o gênio por trás das refeições de Tsubasa, e continua elogiando sem perceber que Kanide está a segundos de perder a paciência. Quando ela pergunta que tipo de relação eles têm, Tsubasa rapidamente diz que são apenas colegas de classe. Então Kanide o lembra de um compromisso que precisam ir e deseja a de Minami uma caminhada segura para casa. Enquanto os dois se afastam, Tsubasa aceita que sua incrível vida em Hokkaido finalmente chegou ao fim, mas Minami aparece novamente e pergunta por que a avó dele está usando um guarda-chuva. Quando Kanide pergunta se ela não pode ver a neve, Minami explica que usar um guarda-chuva é na verdade perigoso, pois ela poderia escorregar e se machucar gravemente, como sua avó fez há um tempo atrás. Depois que Kanide fecha o guarda-chuva, Minami também diz que o caminho que estão seguindo leva a uma estrada muito escorregadia e se oferece para mostrar outro trajeto antes de pegar as sacolas de Kanide. Tsubasa então coleta isso para agir como se tivesse educação em casa, mas também nota que Minami está chateada com a maneira como ele negou a amizade deles. Então ele se inclina e sussurra que ela é muito importante para ele. Isso imediatamente melhora seu humor, mas serve apenas como um aquecimento para o choque que ela expressa quando finalmente chegam à mega mansão que ele chama de lar. Quando ela se vira para sair, Kanide diz que pelo menos espere pelo chá e percebe que amoleceu ao servi-lo momentos depois. A caminho de servir, ela começa a considerar aceitar Minami como amigo, mas ao ver que ele transformou o quarto de hóspedes em um estúdio fotográfico, muda de ideia. Nesse momento, ela nota um sorriso no rosto de Tsubasa e isso a lembra de um momento no passado quando ele tinha o mesmo sorriso ao falar sobre seu sonho de se tornar uma pessoa importante na sociedade. Então, ela decide não fazer nada que possa fazer esse sorriso desaparecer. Na aula do dia seguinte, o professor distribui as formações para a próxima aula de esqui, e Tsubasa vê que foi colocado junto com uma garota de cabelo roxo chamada Sayuri. Em um ônibus mais tarde naquela semana, Minami entope os ouvidos de Tsubasa com uma ladainha interminável sobre como ela mal pode esperar para mostrar o quanto é boa em esquiar. Devido ao fato de ter um ego do tamanho de um filhote de hamster, Tsubasa admite facilmente estar um pouco assustado. Então, ela promete cuidar dele antes de mudar seu foco para Sayuri. Quando tenta falar com ela, Sayuri age como se sua existência não tivesse importância, então ela leva um momento para aceitar a rejeição brutal antes de dizer a Tsubasa que ela tem tentado ser amiga de Sayuri há muito tempo. Isso o surpreende, pois ele inicialmente pensou que eles tinham um problema, mas ela explica que Sayuri sempre foi snob, então ele pergunta por que ela está tão desesperada para se aproximar de alguém que provavelmente a odeia. Quando ela cuidadosamente explica o quanto Sayuri é uma pessoa muito legal, ele decide dar uma boa olhada nela, mas acaba deixando Minami com ciúmes. No resort de esqui minutos depois, o professor dá a todos várias instruções para a segurança deles antes de se dividirem em grupos para as aulas. Enquanto Tsubasa tenta descobrir seu próximo passo, o professor pergunta se ele gostaria de se juntar ao grupo com a lição mais fácil. Mas ele decide primeiro praticar andar com um esqui, então o professor diz para ele ficar com Sayuri, pois ela também não tem ideia de como esquiar. Depois de prometer verificar como eles estão de tempos em tempos, o professor sai e Tsubasa percebe que seria a oportunidade perfeita para conversar com Sayuri. No momento em que ele diz "Oi", ela coloca seus fones de ouvido e começa a se afastar. Ele então decide segui-la e facilmente entende a parte de caminhar antes de ver que ela escorregou. Assim que ela se levanta, Minami voa para lembrar a Tsubasa que sempre será melhor, mas a professora imediatamente a chama de volta para o grupo. Então ela parte enquanto ele se pergunta por que uma vilã tão talentosa gosta de mantê-lo por perto. Quando Sayuri de repente pergunta se eles estão namorando, ele fica surpreso e imediatamente explica que ela só gosta de provocá-lo. Sayuri então vai falar sobre como Minami tem a vida perfeita, mas assim que percebe o intenso ciúme emanando dela, ela volta ao seu estado solitário e se afasta para evitar falar mais. Enquanto Minami continua a ajudar um menino a aprender a esquiar corretamente, o professor eventualmente volta para Tsubasa e pede desculpas por tê-los abandonado antes, dizendo que podem fazer uma pausa, já que todos os outros já terminaram a deles há poucos minutos. Momentos depois, ele decide ir comer em uma cafeteria para evitar um momento constrangedor com Sayuri. Porém, ao perceber que esqueceu seus hashes, ele volta para o ônibus bem a tempo de ver Sayuri limpando suas jarras macias. Ao fechar imediatamente os olhos, ele se desculpa e jura não contar a absolutamente ninguém. Mas, quando ele se vira para sair, ela o interrompe. Minutos depois, ela dá a última mordida em sua comida com um gole de água antes de dizer que sempre teve um problema de suor. Ela explica que ser tão insegura sobre isso levou a uma vida dolorosamente solitária, pois todos começaram a evitá-la. Quando ela se convence de que contar para ele não foi uma decisão estúpida, ele pergunta por que ela confessaria facilmente seu segredo mais sombrio quando mal se conhecem. Depois de dizer que é principalmente porque ele é um ninguém que não teria coragem de contar a ninguém, ela admite que conversar com outro solitário a fez se sentir confortável. Neste momento, ele ouve uma notificação da bolsa dela e percebe o constrangimento repentino no rosto dela. Assim, ele promete não ouvir se for uma chamada importante que ela precise atender. Depois de pensar um pouco, ela pega um console de jogos e imediatamente começa a jogar, o que o deixa curioso, já que ele nunca pensou que ela fosse do tipo que joga.
Quando ela diz a ele qual é o jogo, ele pergunta sobre o que é e isso a deixa chocada. Então ela pergunta se ele já jogou antes. Assim que ele diz não, ela lhe entrega o tablet para sua primeira tentativa e ele falha miseravelmente. Miseravelmente em questão de segundos. Enquanto tenta ensiná-lo o básico, ela chega um pouco perto demais e mal percebe até vê-lo corar. No entanto, ele diz a ela para não se preocupar, mas ela limpa o suor novamente antes de explicar como sempre teve dificuldade em manter relacionamentos porque as pessoas sempre acharam sua intensidade um pouco assustadora. Ele então afirma amar o quão apaixonada ela é por jogos e pergunta se ela pode continuar dando-lhe aulas. Apesar de claramente ter perdido o juízo com o raciocínio dele, ela continua com a pose de durona e diz que ele tem que chamá-la de professora se realmente quiser. Depois que ele concorda em chamá-la de professora, ela o ajuda a conseguir sua primeira vitória em poucos minutos, antes que ele perceba que eles passaram muito tempo no intervalo. Momentos depois, ele tenta esquiar novamente, mas ela tenta convencê-lo a não fazê-lo, então ele sugere pegar o teleférico até o topo para que possam usar a gravidade a seu favor. Logo em seguida, Minami começa a se perguntar onde ele está e fica chocado ao vê-los tendo uma conversa casual. No entanto, a conversa deles acaba sendo tudo menos casual, pois Sayuri fica assustada e pergunta por que ele se preocupa em esquiar, se ele não tem a menor ideia de como. Ele então explica a instrução que recebeu do professor, mas ela só fica intrigada quando ele diz que a personalidade aventureira de Minami é uma grande razão pela qual ele quer continuar tentando coisas novas. Quando ela pergunta se é por isso que ele se tornou o maior fã dela, ele nega ter quaisquer sentimentos, e ela admite que Minami sempre foi gentil com ela, mas suas inseguranças sempre fazem parecer que ela tem motivos ocultos. Assim que finalmente chegam ao topo da trilha, ele a faz prometer que falará com Minami se ele chegar até o final sem cair. Ela concorda relutantemente, mas diz que ele tem que ir com ela. Então ambos começam a esquiar juntos e ele explica cuidadosamente todos os passos antes de chegar ao final primeiro. No momento seguinte, ela começa a perguntar como parar e ele percebe que nunca lhe disse, mas Minami aparece para ajudar e explica uma maneira segura de cair para que ela não se machuque. Depois que ambos chegam ao fundo em segurança, Tsubasa corre para se certificar de que Sayuri está bem, mas o professor começa a gritar com ambos, então ele diz para ela ficar para trás para que ele possa assumir total responsabilidade. Quando Minami faz uma piada sobre como ele é sempre sério, Sayuri se desculpa por sempre ignorá-la, e isso faz com que nossa mamãe loira fique tão vermelha quanto um sinal de pare. No ônibus, vários minutos depois, Minami fica chateada com os dois por não falarem com ela enquanto mergulham mais fundo na cidade do sono. No dia seguinte, Tsubasa tenta ficar em casa para evitar a nevasca, mas Kanai lhe diz que arriscar a morte por hipotermia é a única maneira de provar que ele tem o que é preciso, então ele a agradece pela conversa motivacional antes de sair. Momentos depois, ele se arrepende dessa decisão enquanto lentamente se transforma em uma escultura de gelo. Em um certo momento, ele começa a pensar na resistência de Minami à neve, na esperança de se motivar antes de ouvir um carro buzinando atrás dele e cair na neve. No momento seguinte, ele vê o rosto dela e pensa que é seu cérebro lhe dando uma última dose de felicidade antes que ela morra. Depois que os gritos dela o trazem de volta à realidade, ela o puxa para dentro do carro e a mãe dela lhe diz para ficar à vontade, mas ao ver os grandes seios no peito dela e seu rosto fatal, ele começa a desejar que ela fosse sua mãe em vez disso. Quando Minami revela que ele é o virgem rico de quem ela continua falando, Mai diz que deveria fazer mais maquiagem, mas Minami rapidamente lembra que ela ainda é casada. Mai então pergunta se ele tem uma namorada em Tóquio e ele reage exageradamente, como sempre. Então Minami tenta empurrá-lo como de costume, mas ele começa a choramingar e reclama de ainda estar dolorido pela aula de esqui. Depois que ela promete não ser tão dura com ele, Mai aproveita a oportunidade para brincar sobre como Minami definitivamente poderia levá-lo para várias rodadas. Minami imediatamente tenta impedi-la, mas ela continua tagarelando sobre como eles ficam bem juntos até que Minami fica irritada. Momentos depois, ela pergunta a Tsubasa se ele já viu tanta neve antes. Ele explica como as pessoas em Tóquio provavelmente pensariam que a Era do Gelo está de volta, e diz que na verdade esperava ver muitas pessoas lá fora, já que todos estão acostumados com isso. Depois que ambos lembram a ele que as pessoas em Hokkaido ainda têm corpos humanos normais que congelariam em tal clima, Minami pergunta se ela pode conseguir um emprego para comprar roupas e maquiagem para o inverno, mas Mai recusa. Enquanto eles continuam falando sobre isso, Tsubasa percebe o quão próximos estão e começa a pensar em como eles já ficam bem juntos antes de deixar seus pensamentos escaparem novamente, fazendo com que ambos fiquem vermelhos. Quando finalmente chegam à escola, ele agradece a Mai pela carona, e ela se oferece para levá-lo a qualquer hora, já que moram a poucos minutos de distância. Ao sair do carro, Mai para Minami para elogiá-la por conseguir um caixa eletrônico humano atraente, antes de também sair e correr para o campus com ele. Assim que chegam ao corredor, Minami avista Sayuri e imediatamente corre para abraçá-la, mas depois que ela cai contra a parede, Tsubasa pergunta se ela também está dolorida e ambos acabam falando sobre isso enquanto Minami fica com ciúmes. Na aula, alguns minutos depois, Minami percebe que Tsubasa finalmente comprou seu próprio suéter e cobertor, mas ela diz que ele pode precisar de mais alguma coisa, e então abre sua jaqueta.
Inicialmente, ele pensa que ela quer que ele mergulhe de cabeça no leite, mas ela mostra as almofadas térmicas em sua camisa, antes de lhe entregar algumas. Depois que ele agradece, ela olha suas coisas e percebe que está sem batom. Então ele se oferece para acompanhá-la à loja depois da escola, mas ela fica chocada ao ouvir um pouco de Hokkaido em seu sotaque. Assim que ela diz que ele está realmente se tornando um verdadeiro local de Hokkaido como ela, Sayuri lhe diz para não pensar. Minami age como uma típica moradora de Hokkaido. Isso surpreende os dois, então ela começa com os 2 pontos principais que carrega todos os dias. E explica ainda que Minami tem muito mais talento e personalidade do que a pessoa média que vive em Hokkaido. Nesse momento, Tsubasa percebe que trouxe seu tablet e pede por aulas. Enquanto ela esconde como isso a faz sentir bem, ele conta a Minami sobre seu acordo de chamá-la de professora em troca de ganhar conhecimento. Minami então promete fazer o mesmo e implora por lições de jogo também, o que faz Sayuri se emocionar antes de aceitar. Imediatamente após a escola, as meninas o levam ao shopping para um passeio antes de Sayuri dar a primeira lição de jogo a Minami. Logo depois, Tsubasa vai ao banheiro e Minami aproveita para falar sobre toda a maquiagem que quer comprar, até que Sayuri de repente pede desculpas por sempre ser má com ela e diz que é uma amiga incrível. Quando Tsubasa finalmente volta, eles passam o resto da noite fazendo compras e terminam com uma sessão de fotos. Mais tarde naquela noite, Tsubasa começa uma tarefa e se pergunta se deve entregá-la antes ou durante a aula. Então ele decide perguntar a Minami, mas ela manda a primeira mensagem para contar sobre seu banho de espuma. No momento seguinte, ela envia uma foto, mas ele ignora a chance perfeita de criar uma conta no Fitfinder e só comenta sobre o brinquedo dela, então ela envia uma segunda foto para mostrar seus jugs. Ela então espera para ver se sua armadilha de sede funcionou, mas mais uma vez, ele age como se mal tivesse notado. Então ela liga para ele e finalmente ele faz a expressão que ela estava procurando. Após abaixar a tela para proteger sua mente, ele tenta ter uma conversa normal. Mas assim que ele menciona a tarefa, ela pula da água em choque e diz que ainda nem começou, mas o celular dela escorrega e revela cada centímetro de um plano. Ao mesmo tempo, o celular dele também escorrega enquanto ele tenta checar como ela está. Mas quando ele finalmente o segura, ela desliga o vídeo e garante que ele não viu nada antes de dar boa noite e prometer a si mesma não correr mais riscos bobos. Em um karaokê mais tarde naquela semana, Tsubasa e Sayuri ficam surpresos com o quanto Minami canta bem, enquanto seus amigos tentam descobrir por que ela é tão viciada na única música que ela sempre escolhe. Depois que Tsubasa diz que só foi ao karaokê com a família, Sayuri conta que geralmente vai sozinha, e ele imediatamente começa a agir como se não houvesse problema em ter as habilidades sociais de uma pedra para que ela não se sinta mal. Momentos depois, os amigos de Minami tentam ajudá-los a escolher uma música, mas ela fica com ciúmes de quão próximos todos estão e se insere entre eles para escolher a música. Após horas cantando juntos, mais amigos dela aparecem e os caras começam a conversar sobre os próximos exames com Tsubasa, enquanto Sayuri fica um pouco melhor em falar com outras garotas. Nesse momento, Minami encontra um quadro do Pinterest sobre chocolate, então ela os lembra de que faltam apenas alguns dias para o Dia dos Namorados. Enquanto todos começam a falar sobre chocolates e outras coisas, Tsubasa se pergunta se ela vai dar um chocolate para ele. Mas então Matsu de repente diz a Minami que ele estará esperando seu chocolate caseiro. Depois que todos começam a falar sobre como ela geralmente faz um monte de chocolate para todos na classe, Tsubasa se sente um pouco menos preocupado, pois não precisa mais se preocupar em não receber alguns. Sayuri percebe isso, mas quando uma das garotas de repente pergunta se ela fará chocolates para alguém, ela diz que o dinheiro será melhor gasto em seus jogos. Logo depois, todos começam a sair e as garotas chamam por ele de repente. Mas Sayuri decide deixar Minami expressar como está animada ao ver que elas se encaixam facilmente com todos os outros. Tsubasa pergunta então a Sayuri se ela queria lhe dizer algo, mas ela diz para ele não se preocupar. Então eles começam a caminhar para casa, mas apenas alguns momentos depois, ela se distrai com outro post sobre o Dia dos Namorados. Na tarde seguinte, ela tenta se distrair com um jogo, mas acaba entrando furtivamente em uma loja próxima minutos depois. Nesse momento, Minami aparece e quase a faz ter um ataque cardíaco antes de dizer que veio buscar suprimentos para seus chocolates. Em seguida, ela pergunta a Sayuri se ela também tem o mesmo plano, mas Sayuri inventa uma mentira sobre ter ficado sem esmalte e pede ajuda para escolher um bom. Minutos depois, a maquiagem rosa lembra Minami do Dia dos Namorados, então ela lembra Sayuri que precisa comprar materiais e pergunta qual tipo de chocolate ela gosta. Depois que Sayuri conta pra ela, ela tenta ir embora, mas Sayuri pede pra ir junto e diz que também quer fazer chocolates pra ela. Logo depois, elas começam a ir para casa, mas Sayuri de repente para e pergunta se ela vai dar ao Tsubasa o mesmo chocolate que todos os outros. Minami fica confusa e pergunta por que ela está mencionando ele, então Sayuri diz que é por causa de como eles são próximos. Mas Minami afirma que não é nada sério. Em seguida, ela diz a Sayuri que também é muito próxima dele, mas depois também diz que eles apenas jogam juntos e ambos vão embora. Mais tarde naquela noite, Tsubasa termina uma longa sessão de estudos e começa a procurar outra forma de se distrair de pensar no que pode acontecer no Dia dos Namorados.
Enquanto isso, Sayuri acabou de enviar uma mensagem para Minami pedindo instruções sobre como fazer os chocolates. Então, Minami liga para ela e passa vários minutos explicando os passos em detalhes, enquanto fala sobre como está animada para ver a reação de todos quando provarem seus chocolates. Em um momento, ela pergunta a Sayuri se ela tem mais alguém em mente para seus chocolates, mas ela nega novamente. Então, Minami decide parar de enrolar e pergunta se ela tem algo especial com Tsubasa. Nesse momento, ela derrama um pouco de leite e molho de soja sobre todos os seus chocolates e fica arrasada. Então ela deseja boa sorte a Sayuri com os dela antes de desligar o telefone. No dia seguinte, Tsubasa chega ao seu armário e baixa suas expectativas antes de abri-lo e não encontrar absolutamente nada dentro. Ao chegar na aula, ele nota que os olhos de Minami estão um pouco vermelhos, mas depois que ela lhe entrega um doce, ele fica animado e promete aproveitá-lo. Depois que Sayuri aparece e também recebe um, Minami sai correndo para dar a todos os outros. Mas depois que Matsuo diz que ela o decepcionou por não cumprir a promessa de fazê-los em casa, Sayuri o confronta fora da sala de aula e ameaça transformar suas bolas na próxima fornada de chocolates se ele falar com Minami daquela maneira novamente. Horas depois, eles terminam as aulas e Tsubasa fica com Minami para arrumar tudo. Mas quando ele agradece novamente pelos doces, ela finalmente desaba. Assim que Sayuri volta, Tsubasa a impede de sair e pergunta o que aconteceu. Então ela explica como as horas que passou fazendo chocolates para todos foram desperdiçadas por um acidente bobo. Depois que ela diz que ele deveria receber o melhor dela até agora, ele percebe o quanto isso era importante para ela, e decide ajudá-la tocando sua música favorita no piano. No final, ela pergunta como ele sabia, então ele lembra que essa é a única música que ela sempre canta no karaokê e diz que é o mínimo que pode fazer para ajudar a única pessoa que sempre melhora o seu dia. Quando Minami finalmente começa a se sentir feliz novamente, Sayuri entra e Minami imediatamente tenta sair, pois acha que Sayuri quer dar o chocolate para ele. Mas ela entrega para ela e diz que não estava mentindo sobre fazer alguns para ela. Enquanto Minami quase a abraça até a morte, Tsubasa começa a rezar por molho, porque ele realmente achou o que ela fez para ele. Mas então ela também lhe entrega outro pacote de chocolates e esconde seus sentimentos sob o disfarce de sua relação aluna-professor. Depois de agradecê-la, eles continuam a passar o resto daquela tarde conversando e compartilhando todo o chocolate juntos. No início da semana seguinte, um professor sênior os avisa sobre as finais que estão por vir para que possam se preparar. Assim que ele sai, Tsubasa começa a preparar suas anotações para outra sessão de estudos e vê Minami tendo a reação oposta, então ele pergunta por que ela odeia a escola. Depois de dizer a ele que é uma maneira chata de ser escravo da matriz, ela pergunta se ele realmente acha isso interessante, mas ele explica que os exames são realmente apenas uma forma de ver quanto esforço ele dedicou aos estudos. Ouvir isso dá a Minami uma nova perspectiva sobre o trabalho escolar, então ela sugere fazer uma sessão de estudos na casa dela após a escola. Horas depois, Sayuri pergunta por que ela tem que ir junto, então Minami explica que será muito mais divertido se estiverem juntas. Quando Sayuri pergunta se ela só está procurando uma maneira de se divertir, ela afirma que na verdade quer estudar pela primeira vez porque as finais são muito importantes. Assim que finalmente chegam à casa dela, ela vai para a cozinha para pegar bebidas, e Sayuri pede direções para o quarto dela. No caminho, ela pergunta a Tsubasa por que ele não perguntou primeiro, então ele conta sobre a vez que veio para passar um tempo com ela. Ao ver a expressão suspeita no rosto dela, ele diz que nada aconteceu entre eles, então ela decide deixar pra lá. Mas quando eles entram no mundo encantado da Barbie, que Minami chama de quarto, Tsubasa começa a sonhar acordado com ela se trocando e Sayuri percebe rapidamente. Depois que Minami aparece com refrigerante, todos se sentam e Sayuri se lembra que o refrigerante é sua bebida favorita. Mas Tsubasa, para surpresa de ninguém, diz que nunca viu isso antes. Minami então serve uma xícara para ele, e como tudo o que ela lhe deu, ele diz que adora. Então ela pergunta sobre qual assunto eles querem começar. Depois que Tsubasa sugere que se questionem sobre história, Minami fica animada para começar. Mas quando ele faz a primeira pergunta, ela percebe que as inúmeras noites de karaokê afetaram seu cérebro. Momentos depois de ele explicar a resposta, Sayuri faz a segunda pergunta e Minami novamente não faz ideia de qual é a resposta. Quando finalmente chega a sua vez, ela fala sobre uma menta idiota que seu pai sempre falava e Tsubasa imediatamente começa a se deslumbrar. Mas Sayuri diz para ele parar de fingir porque aquela informação é absolutamente inútil. Horas depois, Minami se cansa do exercício mental e tenta fazer uma pausa, mas Tsubasa percebe a hora e rapidamente pega suas coisas antes de descer correndo as escadas. Depois de amarrar os sapatos, ele tenta sair correndo, mas cai nos melões de Mei. Ela acaba o levando de volta para casa e agradece por melhorar o humor de Minami no dia dos namorados antes de chegar na casa dele. Ao sair do carro e tentar agradecê-la, ela fica surpresa com o tamanho da casa dele e lhe entrega uma garrafa de refrigerante como presente por sempre trabalhar duro. Assim que ela sai, ele sente uma aura assassina e vê Kanadi esperando por ele na porta. Enquanto se prepara para a escola na manhã seguinte, ela lhe diz para jogar fora o saco de lixo. E ao sair, ele pensa no discurso que ela fez na noite anterior. Ao chegar à estação de lixo,
ele vê uma garota bonita bem na frente dela e congela no lugar para entender como alguém pode parecer tão bonita na neve. No momento seguinte, ela espanta um bando de pombos que estavam revirando o lixo e diz para ele aproveitar a jogada de lixo antes de ir embora. Mais tarde naquela manhã na aula, Minami diz a ele que a menina tem que ser uma veterana chamada Rina, que tem dominado o concurso de beleza por anos. Depois de rezar para reencarnar como irmã gêmea de Rina, Minami pergunta se ele quer fazer outra sessão de estudo na casa dela com Sayuri, mas ele recusa a oferta e diz que precisa estudar sozinho para realmente se concentrar. Ao ver como ela fica triste, ele promete que só precisa de um espaço extra para evitar dizer a ela que Kanade provavelmente o crucificará se ele sair com ela de novo. Minami então decide ter a sessão de estudo com Sayuri, mas ela também recusa e lembra a Minami que tudo o que fizeram foi conversar depois que ele saiu. Horas depois, Minami se junta a Sayuri para almoçar, apesar de ela ter pedido um tempo sozinha para trabalhar no jogo. Depois de ela dizer que Tsubasa a deixou para estudar sozinha, Sayuri diz para ela não ficar chateada porque ele provavelmente está muito ocupado. Enquanto continuam conversando, Tsubasa tenta ligar o cérebro na biblioteca, mas então ele ouve roncos e vê Rina dormindo na recepção. Apesar do fato de que ela soa como um javali no cio, ele perde novamente os sentidos para a beleza dela até que ela acorda e olha nos olhos dele. Ele imediatamente se afasta e tenta recuperar o foco, mas ela aparece ao lado dele e explica que faz parte do comitê da biblioteca para compensar o fato de que estava dormindo no trabalho. Depois que ele diz que não importa muito para ele, ela olha para a equação que ele está tentando resolver e mostra-lhe a resposta antes de desejar-lhe sorte e sair. Depois da escola naquele dia, ele encontra Kanade esperando por ele na porta e teme que ela finalmente tenha se cansado dele, mas ela explica que ele só precisa de um pouco de treino para curar sua recente tendência de acabar com vilões cheios de enredo. Em uma sala de cerimônia momentos depois, ela explica a importância de fazer o chá japonês da maneira correta e tenta dar-lhe uma lição, mas eles ouvem a campainha, então ele decide ir verificar. No momento seguinte, ele vê Rina tentando entregar o boletim do bairro e tenta cumprimentá-la, mas ela se apaixona por seu kimono e deixa cair o boletim para chegar o mais próximo possível. Neste momento, Kanade sai e quase perde o controle, mas Rina rapidamente pega o boletim e afirma que ele a impediu de cair antes de entregá-lo e sair. Kanade volta para as aulas, mas ao ver que ele ainda está obcecado pela beleza de Rina, ela decide mudar sua abordagem e promete enviá-lo de volta para Tóquio, se ele não ficar entre os 10 melhores alunos após a divulgação dos resultados das finais. No caminho para a escola no dia seguinte, ele começa a perceber que sair com as garotas na verdade o distraiu, então ele decide levar seus estudos muito mais a sério. Nesse momento, Rina aparece e diz que, na verdade, estava esperando para vê-lo, mas a expressão sem graça no rosto dele a deixa preocupada, então ela pergunta se ele teve problemas por causa do vício dela em roupas tradicionais. Após dizer que está apenas preocupado com os estudos, eles começam a caminhar juntos e ela pede desculpas pelo ocorrido antes de se oferecer para ajudá-lo com os estudos, caso ele realmente precise. Ele responde agradecendo-a, mas gentilmente recusando a oferta, então ela pergunta se ele a vê como uma daquelas garotas bonitas com nada além de batom na cabeça. Ele então pede desculpas por soar rude e explica que está buscando uma pontuação de alto nível. Mas depois de dizer que isso não será um problema, ela revela que sempre teve a pontuação mais alta de toda a escola. Isso faz com que ele perceba que ela resolveu a equação de ontem em segundos ao vê-la, então ele implora para que ela se torne sua tutora. Depois de concordar em ajudá-lo a ficar mais esperto, ela diz para ele começar a ir a uma sala de armazenamento na biblioteca em vez de sentar-se na mesa regular, para que eles possam ter privacidade. Quando ele pergunta se não haverá problema em ficar com a sala só para eles, ela lembra a ele sobre sua posição no comitê da biblioteca, mas então finalmente percebe que eles passarão horas juntos em uma sala privada. Minutos depois, Minami e uma de suas amigas, chamada Erika, reclamam uma para a outra sobre o estresse de ter que estudar tanto para os exames. Enquanto eles se preparam para ir à aula, Erika vê Tsubasa se aproximando da entrada. Então ela diz a Minami que decide descontar sua frustração nele. Ao vê-lo com Rina, ela congela de choque e escuta enquanto Rina o lembra de se encontrarem no local secreto antes de entrar. Em vez de ficar insegura pelo fato de que ele trocou seu cérebro lento por alguém que não está desperdiçando a mensalidade da faculdade, ela pergunta como ele conseguiu manter o relacionamento com a Rina em segredo, considerando o fato de que ela é a maior fã da Rina. Isso faz ele lembrar da vez que ela contou como a Rina é incrível, então ele conta como tudo começou antes de chegarem à aula. Logo depois, ela pergunta se ele vai estudar com ela de novo, mas ele recusa a oferta e começa a se sentir mal por não passar tempo com ela. Ele então se lembra do que Kanade disse e imediatamente vai para a biblioteca para a sessão de estudo com Rina. Uma vez lá dentro, ela pergunta com qual matéria ele quer começar e ele quase pede para praticar biologia com as baquetas dela, mas após se concentrar, ele decide começar com matemática. Ela então olha alguns dos trabalhos dele e diz que ele já é muito bom nisso, mas ele pede mais críticas para poder aperfeiçoar seus cálculos. Horas depois, eles ouvem o último anúncio de fechamento da escola, então ela decide encerrar as aulas do dia.
Quando ele pergunta se eles podem continuar fazendo isso até o dia das provas, ela pergunta por que ele está se esforçando tanto para passar. Tudo o que ele diz é que seu relacionamento com certas pessoas depende dele conseguir uma nota incrível, então ela promete continuar ajudando, mas diz que ele tem que levá-la para sair como recompensa, por ajudá-la a alcançar seu objetivo. Algumas noites depois, Minami tenta assistir seu programa favorito, mas Momoka a lembra das provas e pergunta por que ela não está estudando. Quando ela diz que não está no clima, Mai diz para ela não se preocupar em abrir um livro se não estiver afim e oferece um refrigerante. Depois de correr para pegar um copo, ela pergunta a Mai por que seu coração tem batido estranho ultimamente. Mas em vez de dar um conselho adequado como um verdadeiro pai, Mai pergunta se ela tem aprontado, fazendo-a ficar embaraçada. Enquanto isso, Tsubasa acabou de terminar uma sessão de estudo virtual com Rina, então ele agradece por toda a ajuda durante a semana, mas ela diz para ele não se preocupar porque o encontro deles valerá todo o esforço. Após a ligação, ele tenta estudar mais alguns minutos antes de dormir, mas Kanedi traz um lanche noturno e pergunta se ele está pronto. Quando o primeiro dia de exames finalmente chega, Minami fica animada porque não precisa mais estudar, enquanto a ansiedade de Sayuri triplica porque ela passou a noite toda jogando novamente. Horas depois, todos terminam e Minami decide tentar estudar na biblioteca pela primeira vez. Mas ao ver Tsubasa indo pra lá também, ela decide passar tempo com ele e fica confusa quando ele desaparece no ar. No início do dia seguinte, ela conta pra ele sobre isso, mas ele diz que ela provavelmente só cometeu um engano e se convence de que mentir sobre suas aulas particulares com Rina é a única maneira de alcançar seu objetivo. Uma semana depois, Minami fica chateada com sua nota e diz a Sayuri que definitivamente deveria ter estudado um pouco mais antes de pedir sua nota. Depois de mencionar casualmente que obteve uma pontuação superior a mais de 100 alunos, Minami tenta se distrair com Tsubasa, mas eles percebem que ele já foi embora. Nesse momento, ele entra no depósito e quando Rina pergunta sobre sua pontuação, ele faz uma pausa dramática antes de dizer que ficou em terceiro lugar e agradece a ela por tudo. Ele então pergunta pela pontuação dela e pede desculpas antecipadamente se ter que tutorar ele a fez perder o primeiro lugar, mas ela diz pra ele não se preocupar porque ela ainda é a mais inteligente de toda a academia. Com seu objetivo alcançado, ela o lembra do acordo para o encontro e diz que está ansiosa por isso. Naquela manhã de sábado, Mei vai ao quarto de Minami para perguntar se ela quer algo do shopping, mas ela continua agindo como se seu fracasso fosse uma surpresa. Enquanto isso, Tsubasa acabou de contar a Kaede sobre seus planos de sair com um amigo, mas ao sair, ele percebe que está alguns minutos adiantado. Nesse momento, ele vê Rina e mal pode acreditar como ela está linda, enquanto explica que também saiu mais cedo por estar muito animada. Depois do impacto de ver tanta beleza de perto passar, eles saem. Mas ao longo do caminho andando juntos, Mei os vê e decide mandar uma mensagem para Minami. Nesse momento, Rina percebe o olhar excessivo de Tsubasa e pergunta se sua maquiagem está ruim, mas ele explica que nunca ninguém esteve tão bonita em um kimono. Após agradecê-lo pelo elogio, ela pergunta se ele tem um local em mente, já que eles nunca discutiram para onde iriam, mas ele pede desculpas por não ter nada planejado porque ele mal conhece algum lugar em Hokkaido. Ela então afirma não se importar para onde eles vão, contanto que ela possa estar com ele. E enquanto o cérebro dele perde a função motora devido à sua beleza perigosa, Minami vê a mensagem de texto da mãe. No shopping mais tarde naquele dia, Sayuri se encontra com Minami, que então mostra a ela os pássaros do amor, mas age como se estivesse interessada apenas no kimono de Rina. Quando Sayuri pergunta se ela não percebeu que eles estão em um encontro, Minami mostra a ela a mensagem de Mei, e diz que só veio espionar porque estava curiosa para ver como Rina se parece sem o uniforme. Sayuri então pergunta por que ela a chamou, e quando Minami diz que achou que seria interessante para ela também, Sayuri admite estar um pouco intrigada. Então Minami a leva para continuar seguindo eles. Na sessão de jogos, alguns minutos depois, Rina vê um urso de pelúcia que sempre quis e conta para Tsubasa, então ele se oferece para ganhá-lo para ela. Após várias tentativas fracassadas, Sayuri fica frustrada e tenta mostrar como se faz, mas Minami a segura até que ele finalmente consegue algo. Mas acaba sendo um ursinho de pelúcia de tamanho divertido. Apesar disso, Rina agradece a ele e promete cuidar bem dele por causa do esforço que ele fez. Enquanto ele fica hipnotizado por sua beleza, Minami diz a Sayuri como ela sempre respeitou a forma como Tsubasa faz de tudo para deixar todos felizes, apesar de ainda não saber quase nada sobre a vida em Hokkaido. Depois de dizer que gostaria de ser assim, ela rapidamente tenta reformular para impedir que Sayuri perceba como ela se sente sobre ele, mas então ela vê que Sayuri tem tentado esvaziar todo o fliperama. Nesse momento, eles veem Tsubasa e Rina saindo para ver um filme, mas Sayuri atrasa a missão para pegar sacolas para seus brinquedos, e oferece uma sacola para Minami como pedido de desculpas quando eventualmente perdem os pássaros do amor. Enquanto eles também decidem ver um filme, Tsubasa e Rina sentam-se em seus lugares e ficam totalmente imersos na história de uma protagonista feminina que passa anos subindo na hierarquia corporativa antes de finalmente receber o reconhecimento que merece. No meio do filme, Rina de repente começa a chorar intensamente, e quando finalmente termina, eles encontram uma mesa para sentar e ele pergunta se ela costuma chorar enquanto assiste filmes.
Ela então explica que o protagonista lembra a ela de como ela passou toda a sua vida trabalhando para se tornar a melhor, para que as pessoas possam reconhecer seu trabalho árduo e tratá-la de acordo. Depois que ela diz que viver assim sempre a fez questionar se há algum significado em sua vida sem todas as realizações, ele diz que há muitas pessoas que provavelmente a veem como uma fonte de motivação para melhorar sendo elas mesmas. Isso faz com que Rina fique chocada, pois sempre pensou que as pessoas nunca veem além de sua aparência e vida aparentemente perfeita. Mas ele explica ainda que eles definitivamente respeitam a ética de trabalho que ela tem e provavelmente são apenas tímidos demais para se aproximarem e dizerem isso. Depois que ela diz que ambos são muito parecidos, Rina de repente pergunta se ele tem namorada. Nessa altura, Minami e Sayuri já terminaram, depois de assistir ao filme deles. Então eles pegam a escada rolante para descer e Minami consegue encontrar os pombinhos. Depois que Tsubasa diz a Rina que ainda está solteiro, ela pergunta se ele está sozinho, porque não há como uma pessoa sã se mudar para uma vila que parece ainda estar na Idade do Gelo e encontrar uma maneira de ser feliz sem ter uma gata para ficar. Ele então conta a ela sobre Minami e Sayuri e explica que a amizade deles fez sua estadia em Hokkaido ser muito melhor do que a vida que tinha em Tóquio. Enquanto ambos se arrastam para trás da cadeira para ouvir, ele diz a Rina que conhecê-la foi outra experiência emocionante e pergunta se ela gostaria de sair com as garotas em algum momento no futuro. No momento em que ela diz sim, Minami sai do esconderijo com Sayuri para dizer que eles podem começar a sair imediatamente. Ao ouvir isso, Tsubasa percebe que eles estavam ouvindo e pergunta se ouviram tudo, mas ela diz que só ouviram Rina concordando em se tornar amiga. Quando Rina pergunta quem eles são, ele os apresenta, mas Minami fica chateada com ele por não explicar em detalhes o quão importantes eles são. Observá-los conversar faz Rina perceber o quão próximos eles são um do outro. Mas então Minami começa a brilhar como fãs de Taylor Swift e pergunta se pode tocar sua mão. Depois que Rina a deixa tocar, Minami perde completamente a cabeça e promete não lavar mais as mãos. Mas Sayuri se cansa do ato descarado de fangirl e diz para ela relaxar. Enquanto Rina começa a perceber por que Tsubasa considera sua amizade importante, Mei aparece e elogia-o por conquistar 3 malvadas de uma vez, antes de oferecer o dinheiro ganho no dia para tratá-los a um assado de carne. Minutos depois, em um restaurante, Minami dá a primeira mordida e sente suas papilas gustativas no céu. Enquanto ela explica como é bom, Sayuri e Rina também dão uma mordida e agem como se estivessem provando carne pela primeira vez. Então Mei começa a preparar um monte de carne para Tsubasa para que ele possa provar pela primeira vez. Depois de uma única mordida, seu amor por Hokkaido atinge novos patamares e as garotas se revezam ensinando-o a comer até que Mei o chama de sortudo por casualmente ter um encontro com as garotas mais bonitas da aldeia. Como de costume, ele age como se não tivesse ideia do que ela quer dizer. Então ela aponta o fato de que Rina e Sayuri parecem ter sido feitas por Afrodite. Depois de pedir um elogio, Minami concorda que Rina está em um nível completamente diferente, especialmente porque ela liderou toda a escola nos exames novamente. Ao ouvir isso, Sayuri a chama de sortuda, mas Minami imediatamente explica que a sorte não teve nada a ver com as inúmeras horas que ela passou se transformando em uma baddie, com um cérebro mais poderoso do que o de Albert Einstein. Isso faz Rina se emocionar, e quando Tsubasa diz a ela que há definitivamente mais pessoas que veem o quão duro ela trabalhou, ela agradece a ele por garantir que ela saiba disso. Minutos depois, todos começam a sair, mas Minami os para perguntar se ele está namorando Rina. E depois de ele dizer que não, ela o convida para um encontro de verdade com ela. Na escola, alguns dias depois, Sayuri fica surpresa com o nível incomumente alto de animação de Minami, até que ela lembra que amanhã é o dia branco, quando se devolvem os presentes do Dia dos Namorados. Assim que Sayuri diz que ninguém leva a sério, eles veem Tsubasa subindo as escadas. Então Minami o provoca sobre isso, mas ele diz que na verdade tem pensado nisso nos últimos dias. Momentos depois, Matsuo o impede de entrar na sala de aula e o leva de lado para explicar o quão desesperado ele estava para consertar seu relacionamento com Minami depois do que aconteceu no Dia dos Namorados. Depois de também contar como Sayuri ameaçou esmagar suas nozes naquela tarde, Tsubasa diz para ele não se preocupar com ela porque ela definitivamente esqueceu dele desde então. Ele diz ainda que simplesmente pedir desculpas a Minami resolverá tudo e provavelmente também fará com que Sayuri veja que ele não é o idiota meio cérebro que ela provavelmente acha que ele é. Depois de agradecê-lo pelo conselho, Matsuo sai correndo para começar a planejar seu pedido de desculpas. Mais tarde naquele dia, Tsubasa pede ajuda para fazer um lanche que ele adorava quando era criança. E quando ela pergunta por que o dia branco é tão importante, ele explica que é a oportunidade perfeita para fazer as pessoas de quem ele gosta sorrirem. Na tarde seguinte, Matsuo consegue um tempo sozinho com Minami e se desculpa do fundo de sua alma antes de lhe entregar uma caixa de torta e perguntar se eles podem continuar sendo amigos. Depois que ela aceita seu pedido de desculpas e diz que até já esqueceu o que aconteceu, Tsubasa entra com Sayuri e diz que estavam de prontidão caso Minami escolhesse responder quebrando a cara dele. Como Sayuri também decide aceitar o pedido de desculpas dele. Ele também dá a ela uma caixa de torta antes que Tsubasa compartilhe seus biscoitos de arroz. De volta para casa algumas horas depois, ele agradece a Kaede pela ajuda e diz que todos adoraram antes de pedir a receita para poder enviá-la por mensagem para Minami.
Momentos depois, ele a envia para ela, mas então Matsuo manda uma mensagem perguntando se ele quer ir pescar no fim de semana. Após pensar um pouco, ele percebe que seria uma oportunidade perfeita para tentar algo novo, e concorda. Dias depois, Matsuo e seu pai o levam a um popular ponto de pesca, e depois de decidir seguir por conta própria, Matsuo explica a cultura de pesca de Hokkaido para deixá-lo a par. Logo então, Minami os vê e explica como seu pai adora levar toda a família para pescar sempre que tem uma chance. Ao ouvir isso, Tsubasa verifica se já é hora de enfrentar seu futuro sogro, mas Minami diz que eles já voltaram para o carro depois de horas sem pegar nada. Quando Matsuo pergunta se ela pode se juntar a eles, Tsubasa também diz que seria uma ótima ideia. Então ela concorda e passa os próximos minutos ajudando Matsuo a preparar um lugar enquanto Tsubasa observa. Depois de dizer a Tsubasa para esperar um banquete de peixe frito, Matsuo coloca a isca e fica animado para pegar o máximo possível. Mas mais de uma hora depois, ambos começam a ficar entediados de esperar enquanto Minami se concentra no celular. Quando ela diz que provavelmente escolheram um lugar ruim, Matsuo decide ir verificar seu pai e procurar uma nova localização. Poucos momentos depois que ele sai, Tsubasa pergunta a Minami se ela está ficando entediada, mas ela diz para ele não se preocupar com isso, e diz que já faz um tempo desde que ficaram sozinhos juntos. Isso faz com que Tsubasa perceba que ainda não se acostumou com seu rosto mortal. Mas então ela puxa sua cadeira para mais perto dele para mostrar um vídeo tutorial de maquiagem. Depois de fingir entender o que é base, ele diz que sempre gostou de como a maquiagem dela fica boa. Ela então pergunta se ele tem prestado tanta atenção assim nela, e ele imediatamente nega antes de dizer que respeita o quanto ela se dedica a isso. Ouvir isso faz Minami sentir muito mais borboletas do que o normal. Então ela conta a ele sobre seu sonho de ajudar todos a se sentirem bonitos, aprendendo mais sobre maquiagem e até estudando em outro país. Depois que ele a elogia por ter tanta ambição, ela pergunta se ele usa algum produto para a pele, e se inclina para dar uma boa olhada em sua pele antes de perguntar se pode fazer sua maquiagem. Ele tenta recuar, mas então ela decide ajudá-lo a começar aplicando seu protetor labial. Enquanto ela o segura no lugar e se inclina, ele se engana pensando que é seu primeiro beijo. Mas Matsuo acaba invadindo a festa para lhes contar sobre um novo local com muitos peixes. Minutos depois, eles finalmente pegam um monte e imediatamente começam a fritá-los para comer. Depois que Tsubasa dá sua primeira mordida e entra em uma segunda dimensão, Matsuo traz algumas guloseimas caseiras para garantir que ele aproveite ainda mais. No dia seguinte, Tsubasa acaba doente na cama, pois a exposição constante à neve finalmente o alcança. Justo então, Sayuri envia uma mensagem para ver como ele está. E depois que ele concorda em jogar com ela quando melhorar, Kaede entra para lhe servir um pouco de mingau. Ela então diz a ele que o Ina veio e correu para casa para lhe trazer uma garrafa de água depois de ouvir sobre o que aconteceu. Depois de dizer que ela precisa resolver algumas coisas e garantir que ele ficará bem sozinho, Kaede vai embora, mas ele logo se arrepende de deixá-la ir, pois começa a se sentir um pouco solitário. No momento seguinte, ele vê Minami, que então explica que Kaede a deixou entrar para cuidar dele. Ao ver como ela está bonita, Tsubasa tenta se distrair, mas ela de repente se inclina para verificar sua temperatura com a cabeça e lhe dá uma bala de menta depois para ajudar com o resfriado. Depois que realmente ajuda com sua respiração, ela se desculpa por deixá-lo doente e diz que foi tudo porque ela continuava fazendo ele pescar antes de dizer que está preparada para fazer qualquer coisa que ele quiser. Neste momento, a cabeça dele começa a girar e ele cai de volta na cama, e ela o cobre antes de perguntar se ele quer mais alguma coisa. Enquanto lentamente adormece, ele consegue segurar o braço dela e diz que quer que ela fique ao seu lado, então ela segura a mão dele. Na manhã seguinte, a febre dele passa, então ele envia uma mensagem para Minami para agradecer por ter vindo e pergunta se algo aconteceu entre eles, pois ele não consegue se lembrar. Depois de dizer que não, ela pensa no rosto dele dormindo, e deseja que eles pudessem ter ficado assim para sempre. No início da semana seguinte, o inverno finalmente chegou ao fim e Tsubasa pôde realmente ver a estrada pela primeira vez desde que se mudou para Hokkaido. Enquanto ele começa a ir para a escola, vê Minami esperando no cruzamento e fica surpreso porque leva mais tempo para chegar à escola de onde ele mora, o que significa que ela veio intencionalmente até aqui para esperá-lo. Nesse momento, ela o vê e corre animadamente para segurar seu braço antes de chamá-lo de malvado por fazê-la esperar no frio. Quando ele pergunta por que ela não avisou antes de sair, ela diz que foi tudo para pegá-lo de surpresa antes de perguntar se ele ainda está lutando contra alguma febre. Ele então explica como Kanade o forçou a dormir cedo nos últimos dias para garantir que ele não ficasse doente novamente. Depois de dizer isso, ele deve ouvir mais a Kanade. Minami admite que queria passar muito tempo com ele, e isso faz seu coração pular algumas batidas, o que ela percebe facilmente. Ele então começa a falar sobre o tempo e explica como as cerejeiras provavelmente estariam florescendo em Tóquio. Eles continuam falando sobre o tempo, e tentam descobrir quando as cerejeiras de Hokkaido irão florescer, até que Tsubasa a lembra que eles serão realocados para novas turmas na escola. Então ele percebe a mudança repentina de humor de Minami, antes que ela conte sobre um boato que ouviu de que a escola separa as crianças inteligentes das menos inteligentes sempre que redistribuem as turmas. Depois de dizer que se separar poderia fazê-lo parar de falar com ela, ela revela que é por isso que saiu mais cedo para caminhar com ele.
Para fazê-la se sentir melhor, ele promete visitá-la mesmo que eles se separem. Mas, como isso o deixa envergonhado, o humor dela melhora, então ela continua provocando-o até chegarem à escola. Ao ver que conseguiram entrar na mesma turma novamente, Tsubasa fica animada, e sua felicidade aumenta ainda mais quando Sayuri aparece e diz que também entrou na mesma turma com eles. Assim que Tsubasa vê Rina, Matsuo aparece para ir à aula com eles, e também fica animado para passar mais um ano juntos. Momentos depois no corredor, Sayuri fala para Tsubasa sobre um novo jogo, e quando Matsuo diz que também joga, eles começam uma conversa enquanto Minami fica para trás para assistir. Depois que todos se acomodam em seus assentos, uma nova professora chamada Misa se apresenta antes de dizer que precisam escolher um presidente de classe. Sem pensar duas vezes, Matsuo indica Tsubasa, e as garotas o apoiam. Matsuo então explica por que ele seria um ótimo presidente de classe, e depois de ter certeza de que ele está de acordo, Misa oficialmente o nomeia presidente. Assim que Misa pergunta se alguém está interessado em ser vice-presidente, Minami levanta a mão para ocupar o cargo, e ninguém mais se dá ao trabalho de contestar. Então, Misa chama os dois para oficializar. Mais tarde naquela noite, Tsubasa liga para Sayuri para uma aula de jogos e diz que estava esperando uma oportunidade para usar seu console, então ela pergunta se ele sempre o teve. Quando ele explica como passou as últimas semanas economizando para comprá-lo, ela pede desculpas por pressioná-lo e diz que achava que todo mundo normalmente tinha um em casa. Depois que ele diz que não é um problema, ela pergunta por que ele sempre faz um esforço para experimentar coisas às quais não está acostumado, e ele responde que é a única maneira de experimentar coisas novas. Com isso, eles entram no jogo e ela o leva para ver a mansão que passou as últimas semanas construindo. Quando ela de repente diz que ele é a primeira pessoa que ela levou para ver isso, ele decide retribuir o favor levando-a para ver sua cabana de nível iniciante e dizendo que provavelmente levará séculos para chegar ao nível dela. No entanto, ela se oferece para ajudá-lo a subir de nível o mais rápido possível e leva-o a uma montanha antes de passarem horas juntos reunindo materiais e construindo. Quando ela eventualmente sugere fazer uma pausa, ele agradece e a chama de uma pessoa incrível por ter tanta experiência em jogos, mas ela diz que não há nada de especial em ser viciada em telas. Ela ainda diz que é a única no grupo de amigos com uma vida chata, porque até o Matsuo teve coragem suficiente para de repente nomeá-lo para presidente da turma. Depois de impedi-la de se menosprezar, ele a lembra que muita coisa mudou em sua personalidade desde que se conheceram. Ao lembrar de tudo isso, ela percebe que ele é a razão por trás de tudo. Mas quando ela tenta dizer isso, o plano de construção dele é concluído, então ela decide guardar isso para si mesma. Na tarde seguinte, Tsubasa e Minami acabam ficando na escola depois das aulas para organizar impressões, mas os corredores escuros o deixam desconfortável, então Minami diz que tecnicamente eles podem fazer o que quiserem. Em vez de aproveitar a oportunidade para sacar sua espada, ele agradece por ela ter se tornado vice-presidente e diz que sua decisão de aceitar o cargo foi surpreendente. Quando ela pergunta se todos acham que ela não consegue, ele explica que simplesmente não é algo que ela normalmente faria. Depois que ela diz que fez isso para estar perto dele, ele diz para ela parar de brincar, mas ela de repente se aproxima e diz que falou sério. Nesse momento, Misa aparece para verificar como estão, então eles entregam as impressões e ela agradece por serem responsáveis antes de ir embora. Momentos depois, os dois saem, mas Tsubasa percebe a mudança de humor repentina de Minami e tenta descobrir o que aconteceu. No momento seguinte, ela o lembra da próxima semana dourada e diz que ele deve reservar um dia inteiro para ela, pois tem algo importante para lhe contar. Alguns dias depois, ela acorda cedo para fazer sua melhor maquiagem, enquanto ele encontra a estação de trem onde ela pediu para se encontrar e espera. Minutos depois, Mei leva Minami para a estação e diz para ela ligar se algo acontecer antes de elogiar sua aparência. Pouco depois, ela encontra Tsubasa e pede desculpas por fazê-lo sair cedo, mas ele diz que não é um problema, já que ele não conseguiu dormir como de costume. Ele então pergunta se o lugar para onde eles estão indo é longe, porque ela nunca lhe disse onde era. Mas depois de dizer que é um segredo, ela lhe conta que a viagem provavelmente vai durar algumas horas. Ao ver o choque no rosto dele, ela promete fazer parecer alguns minutos fazendo uma conversa leve. Mas apenas alguns minutos após o início da viagem, ele tenta mostrar a ela um grupo de cavalos e vê que ela já adormeceu. Isso o lembra da primeira vez que foi se encontrar na casa dela e teve que assistir ao filme sozinho por causa do vício dela em dormir. Enquanto ele tenta se concentrar na incrível vista do campo, ela começa a acordar e o sol bate em seu rosto em um ângulo que o deixa delirante, a ponto de chamá-la de a coisa mais linda que ele já viu. Quando o rosto dela de repente se ilumina, ele percebe que não usou a voz baixa e tenta se desculpar, mas ela diz para ele não se preocupar um pouco antes de chegarem ao ponto deles. Depois de dizer que eles precisam pegar um ônibus para chegar ao lugar especial, ela sugere fazer um desvio primeiro. Então eles alugam bicicletas e ela animadamente vai para a cidade enquanto ele a segue de perto e presta muita atenção aos seus bolos. Minutos depois, encontram um restaurante e levam seus paladares para uma dimensão diferente, enquanto saboreiam pães de feijão e falam sobre como é bom. Depois de dar outra mordida, Tsubasa percebe que ela está olhando por muito mais tempo do que o normal, então ele pergunta se algo caiu em sua camisa, mas ela admite gostar de como o rosto dele fica bonito sempre que come algo gostoso.
Ao virar imediatamente o rosto para esconder como está envergonhado, ela implora que ele a encare novamente. Mas então ele decide também puxar as cordas do coração dela e diz que adora como ela faz cada refeição parecer incrível só por estar lá. Ao contrário dele, ela aceita facilmente o elogio e se oferece para alimentá-lo, já que ele gosta tanto de comer com ela. Alguns minutos depois, eles acabam juntos em uma loja e ela pede a opinião dele sobre qual presilha fica melhor nela. Depois que ele faz uma escolha, ela corre para comprar enquanto ele fica curioso sobre uma pulseira de promessa. Vários minutos depois, ela mantém seus olhos fechados enquanto o leva para um parque cheio de flores cor-de-rosa e mal percebe que seus braços estão dando a ele uma massagem nas costas que ele nunca vai esquecer. Quando ela finalmente tira a mão do rosto dele, ele inicialmente pensa que acabou de chegar ao paraíso, mas ela explica que é apenas um parque de flores e relembra a conversa da primeira manhã de primavera, quando ele expressou um forte desejo de ver as cerejeiras. No momento seguinte, ele se afasta e ela começa a pensar que todo esse rosa é um pouco exagerado. Então pergunta se ele quer ir embora. Mas ele limpa as lágrimas e diz que nunca esperou ver algo tão bonito em Hokkaido. Depois que ele admite estar um pouco emocionado com isso, ela o puxa para o parque para dar uma boa olhada em tudo antes de ambos encontrarem um lugar no topo para tirar fotos. Enquanto ele continua falando sobre como o lugar é bonito, ela diz a ele que só viu uma vez com sua família há muitos anos e nem percebeu como era incrível naquela época. Quando ela diz que ver com um pouco mais de células ativas no cérebro é provavelmente a razão pela qual parece bom, ele se pergunta se a opinião dele sobre o parque mudará com o passar dos anos. Depois de dizer que provavelmente pareceria pior do que Kinadi, enquanto ela seria muito mais atraente, ela vê um casal se aproximando e decide tirar uma foto com ele. Os velhos pombinhos então passam alguns minutos tentando fazer seus olhos com defeito funcionarem antes de finalmente tirarem uma boa foto. Nesse momento, Minami vê um santuário e fica curiosa, então ambos sobem para dar uma olhada mais de perto antes que ela diga a ele que o santuário é famoso entre as mulheres locais porque elas rezam para que seus úteros sejam abençoados. Vendo o quanto ele fica envergonhado, apenas a deixa mais intrigada, então ela pergunta se ele gostaria de voltar ao santuário em alguns anos para também receber bênçãos especiais. Enquanto ela o faz subir as escadas para que possam prestar seus respeitos, ele começa a se perguntar que tipo de relacionamento eles terão se conseguirem manter contato nos próximos anos. Naquele momento, Rina acabou de terminar uma breve sessão de estudos, então ela olha para o ursinho de pelúcia que Tsubasa ganhou para ela e se pergunta o que ele está fazendo. Ela então vai passar algum tempo brincando com seu cachorro, mas depois de alguns minutos de babação, ela ouve alguém na porta e vai verificar. Após o vizinho entregar uma cópia do boletim, ela decide usá-lo como desculpa para ir até a casa do Tsubasa, mas fica surpresa quando um homem chamado Ozora abre a porta e diz que ele ainda não voltou. De volta ao parque, Minami acabou de ver algumas pessoas andando de kart, então ela pergunta a Tsubasa se ele quer tentar e sua expressão faz com que ela perceba que ele nunca experimentou isso. Depois de parar em uma barraca de lanches para encher a barriga novamente, ela exibe suas habilidades rápidas e furiosas, antes que ele pegue o volante como uma vovó com problemas de visão. Eles então passam o resto do dia tentando todas as atividades possíveis antes de tomar sorvete horas depois. Enquanto ela começa a se entusiasmar com o quão bom é o sabor, ele decide roubar uma colherada e fica surpreso com o fato de que ela nunca fica mal nas fotos. Quando ela pede a foto, ele tenta enviá-la para ela e recebe outro choque ao ver que ela já usou a foto deles juntos como seu novo perfil. Ele imediatamente entra em uma sessão de overthinking crônico. Mas depois de se convencer de que ela está apenas tentando brincar como sempre, ele pega uma bolsa e diz que não conseguiu encontrar o momento certo para dá-la a ela. Depois de tirar a pulseira, ela o agradece por ser tão atencioso e faz com que ele coloque em seu braço antes de olhar profundamente em sua alma. Assim que ele se distrai com o menino rindo, ela pergunta se ele sabe o que as pessoas normais pensam deles. Apesar de saber que esta é a oportunidade perfeita para descobrir o que ela realmente sente por ele, ele estupidamente diz que provavelmente pensam que são amigos próximos. Após um breve momento de silêncio, ele vê o sorriso forçado no rosto dela e percebe que acabou de cometer o erro mais idiota de sua vida. À medida que a ansiedade começa a consumi-lo, ele decide consertar isso admitindo seus sentimentos reais. Mas ela de repente diz que vai sair de Hokkaido em uma semana para estudar no exterior. Enquanto ele luta para aceitar o choque, ela explica como conhecê-lo deu a motivação que precisava para levar seu sonho a sério, e é por isso que decidiu se mudar. Ela explica ainda que estava lutando para encontrar o momento certo para contar a ele sobre isso. Mas quando ela tenta agradecê-lo novamente, ele a abraça. Depois de segurar as lágrimas, ela se afasta para dizer outra coisa, mas fica chocada ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Nesse momento, um funcionário informa que eles fecharão em breve. Então, ambos tentam pegar o último ônibus, mas ela diz para não se preocuparem porque não há mais ônibus disponíveis. Quando Minami diz que ainda vê uma vaga para mais uma viagem no celular, a senhora explica que provavelmente ela usou o horário de dias úteis, que é muito diferente da estrutura de viagens para fins de semana e feriados. Como não tem outra opção, Minami tenta ligar para Mai enquanto Tsubasa liga para seu pai para explicar a situação. Depois de verificar a distância para saber se será possível buscá-los, Ozora faz uma sugestão que deixa Tsubasa em estado de choque. Quando ele conta a Minami que seu pai ofereceu pagar por uma noite em um hotel administrado por um amigo,
Ela também fica chocada, mas ainda acaba ficando no quarto com ele. Para quebrar o gelo, ela conta a ele sobre a vez em que todos brincaram sobre fazer uma festa do pijama, e diz que é bom pelo menos ter essa experiência com ele. Ele então lembra a ela que eles precisam jantar antes que os restaurantes fechem, então eles saem e acabam comendo um buffet inteiro graças ao saldo ilimitado do Banco do Ozora. No caminho de volta para o quarto, Minami pergunta se pode usar o banho primeiro, e isso lembra Tsubasa da situação perigosa em que ele se encontra. Enquanto ela se limpa no chuveiro momentos depois, ele tenta se controlar, mas começa a fantasiar sobre suas partes íntimas. Depois de voltar à realidade, ele liga na televisão para se distrair, mas o canal está exibindo um documentário sobre o parque que eles acabaram de deixar, o que faz com que ele se lembre de que só tem uma semana para estar com ela antes que ela vá embora. Momentos depois, Minami finalmente termina, mas o encontra dormindo profundamente, então ela